tipo de comportamento. O quadro de todas as segundas-feiras com os coaches, né? Os Master Coaches Edmar Nogueira e Erenita Silva, que são Master Coaches do Instituto Nacional de Treinamento Comportamental, do INTC, que participam todas as segundas-feiras aqui no Acontece. Boa tarde, senhores, tudo bem? Boa tarde, Gabriel. Grande prazer estar aqui com você hoje. Prazer é todo nosso. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo tranquilo? Bom, hoje vocês vão, já que quarta-feira é o Dia Internacional da Mulher, é o dia de homenagear todas as mulheres e você trata desse assunto, né? Vamos introduzir o assunto. Numa homenagem à Semana Internacional da Mulher, nós vamos falar de mulher hoje, Gabriel. Pois é. Defeito de mulher. Quando Deus fez a mulher, já estava nas horas extras do seu 6º dia de trabalho. Um anjo apareceu e perguntou: Senhor, por que gastas tanto tempo com esta criatura? E o Senhor respondeu pacientemente: Você viu a folha de especificações para ela? Ela deve ser completamente flexível, porém não será de plástico. Deve ter mais de 200 partes móveis, todas as arredondadas e macias, e deve ser capaz de funcionar com uma dieta rígida, ter um colo que possa acomodar 4 crianças ao mesmo tempo, ter um beijo que possa curar desde o joelho raspado até o coração ferido. O anjo se maravilhou com os requisitos e indagou curioso: E este é somente o modelo estándar? Senhor, é muito trabalho para um dia. Espere até amanhã para terminá-la. E o Senhor retrucou: Não, eu estou muito perto de terminar e esta criação é a favorita do meu próprio coração. Ela se cura sozinha quando está doente e pode trabalhar até 18 horas por dia. O anjo se aproximou mais e tocou a mulher, dizendo: Porém, a fizeste tão suave, Senhor. E Deus disse: É suave sim, porém a fiz também muito forte. Não tens ideia do que pode aguentar ou conseguir. Será que é capaz de pensar? Perguntou o anjo. E Deus respondeu: Não somente será capaz de pensar, mas também de raciocinar e negociar. Mesmo que pareça desligada por vezes, estará sempre prestando atenção em tudo o que for importante. Então, notando algo, o anjo estendeu a mão e tocou a pálpebra da mulher. Senhor, parece que esse modelo tem um vazamento. Eu te disse que estavas colocando muitas coisas nela. Isso não é um vazamento, é uma lágrima, corrigiu o Senhor. Para que serve a lágrima? Perguntou o anjo. E Deus disse: As lágrimas são sua maneira de expressar seu amor, sua alegria, sua sorte, suas penas, seu desengano, sua solidão, seu sofrimento e seu orgulho. Isso impressionou muito ao anjo. És um gênio, Senhor. Pensaste em tudo. A mulher é verdadeiramente maravilhosa. Sim, ela é. A mulher tem forças que maravilham os homens. Aguentam dificuldades, carregam grandes cargas físicas e emocionais. Porém, têm amor e sorte. Sorriem quando querem gritar, cantam quando querem chorar, choram quando estão tristes e riem quando estão nervosas. Lutam pelo que acreditam, enfrentam a injustiça, não aceitam não como resposta quando elas acreditam que haja uma solução melhor. Privam-se para que sua família possa ter algo melhor. Vão ao médico com uma amiga que tem medo de ir sozinha. Amam incondicionalmente. Porém, há um defeito que eu não consegui corrigir. É que às vezes elas se do quanto valem. Maravilha, hein? É uma descrição. Você concorda com essa descrição, Erenita? Então, quando nós ouvimos, né, uma história dessa, essa metáfora, né, ou parábola, é muito forte, né? Ser mulher é ser muito forte. E eu penso que um homem, uma mulher, qualquer pessoa, qualquer ser humano, que quando quiser perceber o quão forte é uma mulher, que pense na mãe. Porque Edmar fazendo essa leitura, e a gente só vê a figura da mãe, né? Que a mãe é tudo isso. Se esforça tudo para poder criar os filhos, né?
Tá. Deixa de ter para poder dar, né, a quem quer que seja, e principalmente para os filhos. Deixa a lágrima escorrer, mas não na presença dos filhos. Então, ela sempre está atuante, ela sempre está mostrando firmeza, mesmo que esteja frágil. E diante de tudo isso, assim, o que se comenta muito atualmente, né? Tem um novo feminismo que está surgindo, nota brigas pelos direitos das mulheres, é que ainda persiste aquele problema da cultura machista, misógina, né? Que acaba diminuindo as mulheres, mesmo tendo todas essas qualidades, né? O que faz a mulher ela ainda não ser reconhecida como deveria ser todos os dias do ano? Então, eu achei muito pertinente trazer esse tema hoje, né? Nós discutimos sobre o que iríamos trazer e combinamos de trazer esse tema em homenagem às mulheres e até mesmo por conta dos trabalhos que temos desenvolvido, né, Edmar? Muitas mulheres têm nos procurado para trabalhar essa questão comportamental, justamente por conta do que você acabou de falar, que é o medo, né? O medo de se expor, o medo de sair na frente, o medo do julgamento, o medo de não ser reconhecida, porque o homem, ele sai de casa, geralmente, né, na grande maioria, ele sai de casa para trabalhar. Quando chega, ele não tem as mesmas atribuições que as mulheres. Já as mulheres têm muitas atribuições. Então, como disse o texto, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, observar tudo à sua volta. E isso é uma questão de que ela sabe que consegue, mas muitas das vezes ela não consegue acreditar que ela tem esse poder. Edmar. E aí, isso quando vai para o lado profissional, né, porque em casa ela faz tudo. Ela trabalha, ela gerencia, ela lidera, às vezes até lidera o marido, né? Na maioria das vezes, né? Eu tenho um amigo que diz que existem dois tipos de lares. Um que as mulheres lideram e outro que não funciona. Pois é, não, ou aqueles assim que o homem tem a última palavra em casa, quando ele fala sim, senhora. Então, elas fingem que deixam ele mandar, mas na realidade quem comanda tudo é a mulher. E quando ela vai pro mercado de trabalho, ela talvez ainda não tenha percebido o seu próprio valor. Como diz o texto na sua última frase, né? Deus diz, porém é um defeito que eu ainda não consegui corrigir. É que às vezes elas se esquecem o quanto valem. Então, na hora de negociar um salário, na hora de negociar uma promoção, na hora de efetivamente se impor e mostrar seu valor, talvez ela ainda não consiga, não acredite o quanto valha. Com o coaching, Gabriel, nós trabalhamos muito, juntamente com a questão comportamental, as crenças, né? E tudo isso está baseado em crenças limitantes. Então, existe uma cultura de que o homem é superior à mulher. E isso, desde quando... Milenar, né? Desde quando nascemos, nós acreditamos nisso. Então, para que no mundo atual está existindo uma mudança muito rápida. E para que as mulheres passem a conceituar isso de uma forma diferenciada, é necessário que elas tenham bastante determinação e percepção. Isso não quer dizer que a mulher tenha que viver só. Infelizmente, nós estamos também acompanhando muitos relacionamentos sendo desfeitos, né? Porque as mulheres conseguem, com uma maior rapidez, ultrapassar alguns limites que elas jamais imaginavam, mas profissionalmente elas conseguem se destacar mais rápido. E infelizmente, não são todos os homens que suportam isso. E aí, ao invés de aplaudir e andar junto, começa a se menosprezar. E aí começa a existir também alguns conflitos e, consequentemente, fechamentos de relacionamentos, né? Quer dizer, aquela situação, por exemplo, que a mulher que acaba ganhando mais que o homem, a mulher que acaba tendo intelectualmente mais formada do que o homem, e aí ele começa a se sentir, eu não mando em nada, tal, e aí o homem se isola, se despreza, afunda na bebida, na droga.
Perfeitamente, é um dos fatores, né? Ou ele se desmotiva e começa a ter problema no casamento, porque ele internamente, inconscientemente, não aceita que a mulher se destaque mais do que ele. Né? E isso começa a gerar problemas no relacionamento. Né? Se você for buscar hoje em qualquer faculdade, você chega em qualquer sala de aula, você vai ver que existe um número muito maior de mulheres do que de homens. Né? Então as mulheres estão estudando mais, estão se preparando mais, estão se preparando efetivamente para poder assumir o mercado de trabalho em igualdade de condições. E ainda há muito espaço para ser conquistado no mercado de trabalho para as mulheres? Com certeza. Se há. Muito espaço para ser conquistado. Antigamente que eu digo, mas que hoje ainda existe num número menor, as mulheres se sentiam culpadas, vamos dizer assim, né? Por conseguir assumir tal papel. Tanto no mercado profissional ou até na estrutura familiar, na estrutura social, mas hoje elas já conseguem perceber que isso é natural. Mesmo porque as gerações de hoje estão sendo educadas para que acreditem que a mulher pode estar no poder, né? E quando a gente diz poder, não é aquele poder de autocracia, né? É um poder que ela, com o jeitinho dela, ela consegue estar na autonomia, na autoridade, mas conquistando de uma forma diferenciada. Que ela tem a capacidade também de lidar com as situações com mais classe, né? Por exemplo, o homem, ele, quando ele quer, por exemplo, quer enfrentar um inimigo, se ele quer enfrentar no braço, quer enfrentar, vai de uma maneira mais suja, mais agressiva, e a mulher, ela consegue... Ela vai com o jeitinho dela. Ela consegue pisar na cabeça, mas com classe. Com classe, né? Com educação. Colocando cada coisa no seu lugar. É que a pessoa nem percebe que está sendo pisada, né? Exatamente. Então, a mulher tem essa habilidade, né? E quando isso é trabalhado e desenvolvido, se torna natural. Então ela consegue espaço com muito mais facilidade. No que diz respeito ao mercado de trabalho, a gente tem dados matemáticos, né? Dados de pesquisa, dados que são reais, né? Vamos lá. Que são fatos. A gente só tem uma governadora. Que é do... Esqueci o nome de qual estado é. Sabe de qual estado? E agora me falhou também. Eu vou procurar saber. Vê aí, nós só temos uma governadora, nós temos 10% da Câmara dos Deputados preenchida por mulheres. Então, por aí a gente percebe a quantidade de espaço que existe para que as mulheres assumam. Achei, Sueli Campos, né, que é governadora de Roraima. Roraima, exatamente. Sueli Campos, atual governadora do estado. Então as mulheres têm muito espaço ainda para conquistar, elas estão se preparando para isso, muitas mulheres já conseguiram posição de destaque, nós tivemos uma presidente mulher, né? Pelo mundo existem algumas presidentes mulheres que foram conquistando seus espaços e elas estão se preparando, devagarinho se preparando, devagarinho conquistando, cada vez conquistando mais. E isso é um caminho sem volta, não tem retorno. Porque elas têm também cientificamente comprovado mais habilidades do que nós, né? Eu costumo dizer que elas ficaram milênios nos observando, viram como se faz e agora elas vieram, aprendeu rápido, aprenderam tudo com a gente e estão usando as outras capacidades que nós não temos para nos superar. E isso é um caminho sem volta. Agora, não existe uma percepção que eu vi aqui nesse texto, é de que às vezes coloca-se muita carga em cima de responsabilidades das mulheres, né? Que Sim. Atualmente ela estuda, trabalha, cuida da casa, cuida dos filhos, ainda tem aquela obrigação de ser inteligente, ser informada, bonita e magra. Uma boa amante ainda, né? Para um marido. E boa de cama. Ainda existe... É muita carga que se tem em cima da mulher, né? E quem que impõe essa carga? A história, né? A história. As coisas aconteceram sempre assim, né? Há bem pouco tempo, a mulher ela ficava em casa. Ela vivia para reproduzir
e para cuidar dos filhos. Era do lar, né? Do lar. Do lar, é. Então tem muito pouco tempo que ela conseguiu o título de eleitor, a carteira de trabalho, tem muito pouco tempo que ela começou a dirigir, tem muito pouco tempo que ela começou a usar calça comprida, né? Isso é história muito recente. No caso, de milênios, né, para o período de 100 anos, né, que 100, 200 anos... Menos de 100 anos. Hoje é necessário a mulher ser uma mulher virtuosa e ser uma mulher profissional. Então, uma mulher que atenda a esses conceitos domésticos, né, que atenda aos conceitos que toda família preza, que atenda aos conceitos religiosos e que ela também se sinta empoderada profissionalmente. Mas felizmente isso está sendo rompido, né? Com todo esse movimento do o novo feminismo, as coisas que vem acontecendo ultimamente, né? A maior conscientização das mulheres, o chamado empoderamento feminino, para usar um termo da moda, né? Isso aí. Então esses laços estão começando a ser rompidos. Vocês percebem isso? Sim, o mercado de trabalho está recebendo as mulheres, né, como uma forma de reconhecimento. Uma vez que ela tem formação, uma vez que ela esteja atualizada, uma vez que ela tenha todas as qualidades, o perfil necessário para a vaga, hoje em dia não existe mais diferença por conta do sexo. Nós fazemos trabalho de recrutamento e seleção para muitas empresas. E nós nunca tivemos um caso de tem que ser homem. Nunca nenhuma empresa falou. A empresa nos passa o perfil, nós queremos um perfil candidato seja assim, 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 tem experiência desse jeito, tem a formação tal. E nós fazemos o processo, anunciamos a vaga, fazemos o processo seletivo, fazemos análise de perfil comportamental e encaminhamos os melhores para a vaga. Né? Nunca houve nenhuma solicitação de prefiro que seja homem. Essa questão que a Edmar fala é bastante interessante, porque alguns anos atrás eu cheguei a passar por essa situação. Quando mais nova, fui fazer uma seleção e o dono da empresa disse para mim: eu gostei muito do seu currículo, você demonstra ser uma pessoa preparada, mas você me diz que é casada e casou recentemente, então você vai ter filho e por isso eu não posso lhe contratar. Eu saí de lá, na época eu era nova, né? Saí de lá arrasada com um absurdo desse. Então, ele quem perdeu, né? Então, cara, coisa boa. Hoje a empresa tá fechada. É o famoso Baba Baby, né? Baba Baby, é que você perdeu. Perdeu, hoje a empresa tá fechada. Faliu, né? Tá bom, cara. Não me contratou. Tá ponto. Todo castigo é pouco, né? Então, ainda existe pessoas que pensam dessa forma, infelizmente, mas existe uma grande maioria de empresários que dizem: eu prefiro trabalhar com mulher. Por conta dessa delicadeza, do ajuste, da sutileza, do jeito. E gravidez, isso é natural de qualquer mulher, necessário, né? Afinal de contas, eu acredito que a grande maioria dos empresários são pais, né? Claro. Então... Não, eu lembrei da história uma entrevista do Marcelo Rezende, né? Que é um jornalista, que é aquele do Corta para 18. Ele dizendo que preferiria... Bom, eu prefiro trabalhar com repórteres mulheres, né? Porque ele dizia porque a mulher, ela é mais determinada, né? A mulher é mais determinada, é mais incisiva, ela corre atrás das coisas, intuitiva, né? Tem a intuição, fica ligada em tudo, corre atrás e não sossega até conseguir o objetivo ali e tal. E eu disse: é por isso que eu prefiro trabalhar com as mulheres, porque elas são mais determinadas, né? É uma característica, né, bacana, né, que se tem na... Isso é muito legal, Gabriel. Eu quero abrir um parêntese aqui com relação a isso. Realmente é um caminho sem volta para a mulher, né? Que aquelas que ainda não conseguem sentir esse empoderamento, que busque ajuda, que acredite que ela tem isso dentro dela, só precisa enxergar. Mas o parêntese que eu quero abrir é com relação ao homem. Aquele homem que percebe que a sua mulher está conseguindo espaço, principalmente no mercado profissional, não dê as costas. Ele busque também crescer, evoluir, porque
é crescendo juntos que tudo se transforma. Mas se ele achar que vai, cada vez que ela evolui, ele se desmotiva, só tem uma tendência a perdê-la, que infelizmente é o que a gente tem visto por aí. Então o homem, ele precisa também entender que ele tem que buscar ir junto, né? Não se deixar levar pelo machismo. Pois é. Nós recebemos pessoas lá, mulheres, e as frases são sempre parecidas ou até a mesma, né? A mulher chega e diz pra gente assim: eu vim aqui porque eu tô passando por uma fase que eu olho pra trás na minha vida e vejo que eu não conquistei nada. Eu tô com 40 anos, eu tô com 50 anos e eu não fiz nada da minha vida. Eu fui esposa, eu cuidei, fui uma boa esposa, fui uma boa mãe, né? Eu vivi o sonho dos meus filhos, vivi o sonho do meu marido e agora eu não sei o que eu faço da minha vida. Os meus filhos já casaram, foram embora, aí vem a síndrome do ninho vazio e a mulher se vê perdida, né? Entra num processo de depressão, começa a sofrer, começa a adoecer porque não cuidou de viver o seu sonho. Então aqui o recado para as mulheres é: procurem viver seus sonhos. É importante ser uma boa esposa, é importante ser uma boa mãe, mas cuidado para não viver o sonho dos outros. Se permita seguir o próprio coração, né? É isso, fazer o que der vontade, seguir sua carreira, não concordar quando o homem disser: olha, você não precisa trabalhar porque eu ganho bem, eu mantenho a casa, fica aí. Não, pô, se você estudou, se você se preparou, se você tem uma profissão e você gosta da sua profissão, vá atrás do seu sonho. Ou se ainda não sabe qual o seu talento, tem como descobrir. Busca Nós ajuda. temos vários casos de pessoas que ou era do lar, ou era mulher de empresário, e depois que passaram pelo o nosso seminário de coach psicopositivo, hoje são empresárias, né? Microempresárias, mas têm o seu próprio negócio, aprenderam a empreender. Mesmo com a dificuldade que é empreender no Brasil, né? Porque, assim, há certos aspectos do Estado brasileiro, eu falo o Estado como instituição, né? Que ainda vê o empreendedor como inimigo, não como parceiro, Sim. né? Que as burocracias, taxas, elas conseguem superar tudo isso, né? Exatamente. Tocam suas empresas, seus negócios para frente. Mesmo porque a casa é uma empresa. Né? Porque melhor a mulher laboratório. É o melhor laboratório. A mulher administra, a mulher é líder dos filhos, ela orienta, ela educa, ela desenvolve, cuida das finanças. Então a casa, se parar bem para observar, é uma empresa. Então a pessoa já começa a ter aquela habilidade e não sabe que pode empreender em outro lado, só que fazendo aquilo que gosta. Uma coisa muito interessante é que quando eu era menino, eu participei de muitas festas de bodas de prata, bodas de ouro, né? Uhum. Hoje em dia é uma coisa muito rara você encontrar um casal que faça 50 anos de casamento, né? E aí você vai observar por que isso acontece. Porque naquele tempo, a mulher quando casava, ela buscava segurança. Então namorava não sei quanto tempo, noivava não sei quanto tempo para poder casar e só casava quando tinha certeza de que o futuro marido lhe daria a segurança que ela tinha em casa. Porque quando casava não tinha como voltar mais, né? Casou, acabou, vai viver ali, né? Então as mulheres viviam muitas das vezes infelizes, mas não podiam se separar, porque vinham logo os filhos, ela não tinha dinheiro, não tinha como trabalhar, era o marido que sustentava, então ela suportava todo tipo de dor, todo tipo de tristeza, de humilhação, apanhava. A família não aceitava, né, de volta. Apanhava, se humilhava e se resignava a sofrer naquele casamento até o fim, né? Hoje em dia não funciona mais assim, porque as mulheres estudaram, estão estudando, estão se preparando e não dependem mais financeiramente do marido. E aí quando ela não depende mais financeiramente, ela começa a questionar algumas coisas e começa a discordar de algumas coisas, e se não for possível, ela vai embora. Ou manda o camarada embora e ela vai cuidar da própria vida. Ela tem o próprio salário, tem a própria vida e não depende mais financeiramente do marido. Esse era o grande... a grande situação, né? A grande chave do negócio. A mulher não depende mais financeiramente do homem. E como não depende mais financeiramente, ela tem liberdade para fazer o que quiser. E aí os casamentos não duram mais 50 anos. Ou seja, cabe ao homem, aceita que dói menos. Seguir esse conselho, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Se aliar, né?
se alia, seja um aliado. Exatamente. A mulher hoje, quando casa, antigamente ela procurava conforto, hoje ela procura um companheiro, ela procura um cara que ajude a crescer, que viva junto, que vibre junto, né? Que sonhem sonhos parecidos, ou que sonhem os dois o mesmo sonho. Ou às vezes ela acaba encontrando esse apoio, esse companheirismo, acaba encontrando em outra mulher também, né? Talvez até por conta disso. Talvez até por conta disso existe muitos casais, né? Homoafetivos, né? Exatamente, porque aquilo que busca no homem não consegue alcançar. Infelizmente, a situação está dessa forma e os homens, eles precisam entender melhor. Outra coisa, as mulheres também, elas precisam compreender que elas podem ter empoderamento, que elas podem ter espaço no mercado profissional e que podem ter um companheiro também. Claro. Não necessariamente, eu vou escolher a minha vida profissional e não vou ter mais marido, não vou ter mais namorado. Você pode ter tudo isso. Agora, precisa ponderar aquilo que vai te fazer feliz. Claro. Até onde? Qual é o teu limite? Né? O que não pode hoje é viver submissa, sofrendo, apanhando, vivendo aquela vida de submissão mesmo. Principalmente apanhando na frente dos filhos, né? Que são coisas que a gente sabe que acontece e hoje não existe mais um tempo para que uma mulher aceite a viver nessa condição. Para a gente se encaminhar já para as considerações finais, né? São 4 horas e 35 minutos aqui no Papo de Comportamento. Essa história, essa discussão que a gente fez aqui, e uma coisa que você falou no início que mexeu um pouquinho comigo, que foi quando você vê qual o valor de uma mulher, certo? Vá para a mãe, veja a história da mãe da pessoa, né? E eu lembrei da minha mãe, que a minha mãe, Dona Thelma, né? Que deve estar me ouvindo, sabe? E ela sabe o quanto que ela lutou, né? A gente, entre as pessoas que conhecem, tal, conhece como uma mulher guerreira, determinada, né? Que ela se foi cedo para São Paulo, depois conheceu meu pai e conseguiu criar gente, e aí no caso eu perdi meu pai cedo, né? Meu pai cometeu suicídio, né? Quando eu tinha 6 anos, né? Uma coisa pessoal que eu... E aí depois dessa perda, desse baque, né? Que é um trauma terrível que você carrega pro resto da vida. Mas mesmo assim ela não se abateu, sabe? Ela foi à luta, foi vendendo carrinho, vendendo cachorro quente na rua, certo? Ela lutou tanto, teve a restaurante, pensão, e assim, lutando para criar gente, né? Eu e meus 2 irmãos, aí conseguimos nos formar, né? Os 3 na universidade, né? Minha irmã formada em educação física, meu irmão formado em artes e em jornalismo também, eu formando em jornalismo. E conseguiu encaminhar a gente, conseguiu formar, às vezes sendo dura, né, na educação, sendo firme, mas sem perder a alegria de viver. O carinho de mãe. O carinho, né? Eu fico até emocionado, né, de lembrar que a minha mãe personifica, né, esse tipo de a mulher guerreira, determinada, e a quem eu agradeço a Deus por tudo, né, por ela ter sido a minha mãe, sabe? E muitas outras mães, muitas outras Thelmas por aí que tem essa história de vida, de superar dificuldades, certo? Sem perder a alegria de viver, né? E aí eu pensei todo o tempo nela, certo? E eu vi que minha mulher minha mãe, né, é um ser especial, sabe? E representa todas as mulheres. As mães, exatamente. Desculpem ouvintes, né? Foi uma coisa pessoal, né, que acaba. Mas uma linda homenagem a Dona Thelma. Um abraço, Dona Thelma. Beijo, mãe. Nós temos que agradecer, né, por você ter confiado em nós e nos ouvintes, em compartilhar sua história. Nós honramos e respeitamos sua história. Ela não muito se cansa linda. de contar também. E isso é muito interessante, Gabriel, porque por vezes para alguns homens é fácil reconhecer a mãe, mas é difícil reconhecer a esposa.
Então, quando começar a perceber que a esposa é frágil, é fraca, seja o que for, comece a entender o quanto que ela pode ser mãe. E o quanto que ela poderia estar no lugar de sua mãe. O valor que você dá à sua mãe, dá à esposa também, porque é uma mulher. Eu tive sorte de também ter uma esposa Então, determinada, né? Uma companheira. Né? E aqui também eu quero deixar minha homenagem hoje para a minha mãe, né? A homenagem do Dia das Mulheres. Eu quero homenagear a minha mãe, Luísa, que é por isso que eu estou aqui, pela educação e por essa mulher guerreira que me ensinou a ser. Nós temos essa semana, durante esse mês de março, nós estamos, o INTC está homenageando as mulheres e estamos fazendo uma mega promoção do processo de coaching individual. Então, quem tiver interesse é só nos procurar. O número é 999615636 ou 99959-9952. E aí nós podemos trabalhar qualquer objetivo que a pessoa deseja alcançar. Primeiro número é 9961 5636. 5636 e o 9959 9952. Ok. E dica de filme? O filme de hoje é Uma Linda Mulher, Pretty Woman. Né, Pretty Woman, Walking Down the Street, Pretty Woman. É um filme do Gary Marshall com Richard Gere e Julia Roberts. Espetacular esse filme. Pois é. Nem que seja uma desculpa para ver Julia Roberts, né? Então, Ou Richard Gere. Mas é um excelente filme, né? É um excelente filme que mostra o quanto que a mulher pode ser o que ela deseja ser. Eu também quero fazer minha homenagem aqui, minha mãe e minha esposa, né? Senão eu apanho quando chegar em casa. Que são duas mulheres fantásticas, sensacionais. E o recado para os homens: valorizem as mulheres que vocês têm. Pois é, então, além de homenagear a dona Thelma, né, minha mãe, a Marcela, minha esposa, e minha avó, dona Nolite, que recentemente, essa semana passada, fez 95 anos. Parabéns! Né, ali. Então, um beijo para todas três e, em nome delas, um beijo especial para todas as mulheres. E obrigado aos senhores pela presença. A Erenita Souza e o Edmar Nogueira no Papo de Comportamento todas as segundas-feiras aqui no Acontece. Um grande abraço, até segunda. Um abraço, pessoal. Valeu. Um abraço, até semana que vem. Bom, esse foi o Papo